Você iniciou a gravação, Não, isso está claro. Isso, pessoal. Nós tivemos um problema de admissão do pessoal e eu aqui voltei direto de Marte, né? Estou verdinho aqui, mas vamos continuar assim mesmo. E o Pedro retomar fazendo um sumário executivo do que ele já falou e terminar a apresentação dele. Por favor, Pedro. Bom, muito obrigado. Então, veja, o tema nosso basicamente é formação de engenheiros do Brasil. E eu comecei falando sobre qual é a demanda das empresas brasileiras. Quer dizer, o Brasil forma 100 mil engenheiros por ano, e eu estou falando da demanda, do que as empresas esperam dos 20% melhores, ou dos 10% a 20% melhores, dos 10 a 20 mil engenheiros formados nas escolas de elite do Brasil, né? Então, a primeira coisa, obviamente, é que ele seja engenheiro, ou seja, que ele tenha os hard skills necessários, matemática, física, resistência, termodinâmica, assim por diante, mas também que ele tenha soft skills, né? Que ele saiba se comunicar, que ele seja flexível, que ele entenda minimamente de organização e, especialmente, que ele saiba destas coisas que o mercado hoje demanda. Indústria 4.0, digitalização, inteligência artificial, que ele saiba alguma coisa sobre meio ambiente, saiba o que é um estudo de impacto ambiental, saiba o que é uma meta de redução de emissão de carbono, do CO2. Então, que ele conheça também essas questões que afetam as indústrias hoje com mais força, tendo em vista as obrigações ambientais aí que elas têm que cumprir hoje e no futuro, né? Segundo, comentei um pouco sobre os problemas que as escolas enfrentam hoje, né? A primeira sendo a evasão. Então, a evasão varia aí entre 20% e 40%, dependendo se a escola é pública ou se a escola é privada, mas é uma evasão muito alta e é um desperdício enorme de recursos públicos e privados, então precisa ser encarada e é um problema, porque também você reduz a oferta ao final de engenheiros qualificados. A segunda questão mal resolvida é a baixa motivação dos alunos nos anos iniciais, em que eles só tentam ensinar para eles física e matemática e outras coisas igualmente desagradáveis para a maioria, e o fulano acha, eu vim numa escola de engenharia ou vim numa escola de ciências básicas, tá certo? Então, que esse é um problema e que é também parte da evasão, é a desmotivação e o desinteresse que os alunos apresentam depois do seu primeiro ano, ao longo do seu primeiro ano. E finalmente, falei da especialização precoce, que acho que é um problema no Brasil, que hoje tem mais de 200 denominações diferentes de cursos de engenharia, mais de 66 modalidades de engenharia existem no Brasil, o que é um evidente exagero e que, a pretexto de formar especialistas, forma maus generalistas e péssimos especialistas. Acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra, e eu acho que o número de modalidades de engenharia devia ser bastante reduzida, e a especialização se dá num segundo momento, ao longo da carreira, ou em especializações, ou pós-graduações, porque 5 anos é o tempo necessário para formar um bom engenheiro semi-generalista, mesmo que ele já seja aeronáutico, mecânico, químico, mas não que ele seja engenheiro civil de produção e assim por diante, né? Então, é um exagero o grau de especialização. Falei em seguida de algumas novidades no processo de ensino, né? O primeiro é o ensino em torno de projetos, quer dizer, usando os projetos como base do ensino, ou seja, fazendo com que o aluno aprenda matemática, porque ele vê a matemática como útil para resolver como necessária para resolver aquele problema determinado, fazer aquele projeto, desenvolver aquele conceito, aquele produto, né? Então, ele aprenda que matemática, física são ferramentas do engenheiro e como tal, necessárias, e ele aprende a dominar essas ferramentas porque precisa delas
para resolver problemas específicos que são apresentados para ele, né? Isso muda completamente. Existem muitas instituições no exterior e algumas já no Brasil, que eu vou citar na sequência, que usam esta metodologia. Segundo, a aproximação maior com empresas, quer dizer, fazer o aluno conhecer problemas reais, demandas reais do setor produtivo, muito cedo na sua carreira de aluno, no processo de sua formação, para que ele tenha também a consciência da utilidade, da relevância e do impacto econômico dos trabalhos, dos projetos ou dos estudos que ele desenvolve. Comentei ainda que essas novas demandas exigem professores diferentes, professores com habilitações distintas, exigem uma reciclagem, uma formação contínua de professores, dá muito mais trabalho do que preparar uma aula e lá dá para 30, ou para 50, ou para 100 alunos pacientes e passivos. Então, o método novo de ensino exige muito mais preparo, dedicação, tempo, esforço e energia do professor do que os métodos convencionais, e isso é um problema. A resistência dos docentes em se adaptar aos novos tempos, de se retreinar e de dedicar outro tipo de energia à função à nobre função de ensino que eles adotaram como sua. Muito bem. Eu vou falar um pouco agora de algumas experiências brasileiras, né? Talvez a primeira seja do INSPER. O INSPER, em São Paulo, tem uma escola de engenharia, em parceria inspirada no Olin College americano, e que tem 21 laboratórios para práticas de alunos das disciplinas. As aulas se dão todas no entorno do laboratório, usando o laboratório como pretexto. Estão fazendo um curso de mecânica, de eletrônica, agora estão montando um curso de ciência de computação, numa parceria com a Universidade de Illinois. E dizem eles que a principal mudança é incluir as pessoas na consideração de um projeto. Ou seja, o projeto é destinado a pessoas físicas, não a empresas. Portanto, ele tem que satisfazer não só do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista estético, do ponto de vista ambiental. A pessoa tem exigências ambientais, os materiais têm que ser recicláveis, a manutenção tem que ser fácil. Quer dizer, o projeto tem que ser feito com olho no usuário, e não no cliente, que é o dono da instalação, do equipamento. Tá? Então, é um approach diferente e tem uma série de implicações práticas. Existe uma segunda instituição muito interessante, que é o Cimatec, que é uma instituição que fica na Bahia, ligado ao sistema, é uma unidade do Senai. Tem 3 trilhas de formação para engenheiros, o que eles chamam de técnico-gestor, onde o enfoque principal é gestão, o segundo é de empreendedor, e o terceiro é do pesquisador. Então, as disciplinas são as mesmas, mas os enfoques são diferentes para cada aluno que escolhe cada uma dessas 3 trilhas. O sistema de avaliação em todas essas instituições, tanto no INSPER como no Cimatec, são diferentes. E vejam, o sistema de avaliação não se destina a verificar e avaliar o aluno. O sistema se destina a avaliar a eficácia do aprendizado. Portanto, a correção não se dá no aluno, se dá no método de ensino, na forma de ensino. Quando um aluno não aprende, não é o aluno que é ruim, é o professor que é, desculpem aqui talvez o exagero, incompetente. A postura, o mindset, a postura do professor nesse sistema de ensino é este. Eu não consegui que o aluno aprendesse.
eu tenho que melhorar o meu método de ensino, eu tenho que alterar o meu approach, a forma como eu falo com o aluno, o sistema que eu ensino. Então, o sistema de avaliação não avalia o estudante, avalia o sistema de aprendizado. E o sistema de aprendizado adequado, o aluno aprendeu. Essa é a prova da existência do sistema. Então, é evidentemente um approach diferente do approach, digamos, prevalecente, né? Existem outras instituições que têm modelos novos, a Mauá, a FEI, em São Paulo, a Unicinos, no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Minas Gerais, e talvez eu pudesse fazer uma referência específica à minha alma mater, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que o Paulo Inácio, eu acho que o seu microfone está aberto. Estou com um problemazinho aqui, porque numa tentativa aqui de melhorar a gravação, eu que compliquei a coisa. Deixa eu ver se eu resolvo. Você está 2 vezes, tem que sair de uma delas. Eu tenho que sair uma. Eu acho que eu vou sair dessa aqui. Não. E agora? Tira o som de uma só. Tira o som, né? Ok, espera aí um pouquinho. Alô? Não tá saindo o som. A reverberação continua, talvez sair do ar. Tira uma das duas, desliga uma das duas. Está com 2 ligações. Ok. Muito bem. Você continua duplicado, mas os sons desligados resolve. Então, eu vou falar rapidamente do que a Escola Politécnica da USP está fazendo. Primeiro, a iniciação profissional, ela se dá no primeiro ano. Segundo, então, o aluno já tem uma opção, uma atividade de iniciação profissional, uma atividade prática, e, portanto, ele já começa a se sentir engenheiro desde o primeiro ano. Segundo, a Poli, como ela está dentro da universidade, ela abriu a possibilidade de optativas em qualquer unidade da Universidade de São Paulo. Então, se o aluno de graduação quiser, a partir do 2º ano, fazer uma disciplina na Faculdade de Economia ou na Faculdade de Arquitetura, ou no Instituto de Biociências, se ele quer entender um pouco desta área, ele pode fazê-lo. Ele é incentivado a fazer. Né? Terceiro, eles mudaram o sistema, a grade curricular para facilitar a migração interna. Ou seja, se o indivíduo entrou no vestibular e fez 2 anos de engenharia civil e resolve que não é aquilo que ele quer, e ele quer virar engenheiro de produção, ele pode fazê-lo, e o sistema hoje é simples o suficiente para que ele o faça sem grande dano ou sem grande problema. E, finalmente, uma das coisas mais importantes, a internacionalização. Então, nos últimos anos, 400 alunos por ano da escola fazem parte do seu curso no exterior, em alguma das unidades conveniadas com a Poli. E 200 alunos por ano do exterior estão fazendo disciplinas na Escola Politécnica presencialmente durante pelo menos 6 meses. Isso cria uma nova dinâmica, cria um novo espírito, cria um novo intercâmbio cultural, né, que abre a cabeça e a visão desse jovem. E, finalmente, a Escola Politécnica, não por iniciativa da escola, mas por iniciativa de ex-alunos, criou um fundo de endowment, que hoje tem 50 milhões de reais, é um valor muito pequeno, em escala internacional, mas um valor muito importante no Brasil, e que financia projetos de alunos e docentes, em geral juntos, alunos e docentes, que são financiados por esse endowment na Poli. Vocês não sabem o que 40 mil reais, 50 mil reais num projeto de um conjunto de 5 alunos e um professor desenvolve foguetes para participar de uma competição internacional.
ou um professor desenvolve uma nova disciplina em conjunto com a Universidade de Stanford, e assim por diante. Quer dizer, são projetos maravilhosos que os alunos e os docentes fazem com dinheiro, financiamento obtido a partir do endowment, que chama-se Amigos da Poli, e que eu tive o prazer de ser um dos fundadores e ser presidente dele durante alguns anos. Então, esses são alguns exemplos que eu queria dar, porque se o ITA não correr muito, ele fica para trás, porque os outros estão andando depressa. Então, eu vejo isso acontecendo em muitas universidades públicas, especialmente as federais, que estão andando muito mais devagar do que os outros, e os INSPERs, o INTELI, que eu não me referi, que funciona dentro do IPP, e outras instituições privadas sem fins lucrativos de excelência, estão se formando e vão atrair os melhores alunos. E por que o ITA é bom? Por uma série de razões, mas a razão número 1 é porque os melhores alunos procuram o ITA. Quando isso deixar de ser verdade, nada corrige esta questão, de não ter os melhores alunos procurando e demandando instituições como o ITA, ou a Poli, ou a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e assim por diante. E se as universidades públicas, as instituições públicas de ensino não tomarem cuidado, isso vai acontecer, e eu acho que isso é um enorme incentivo para que eles lutem aí continuamente pelo seu aperfeiçoamento e modernização. Então, eram esses os assuntos que eu queria trazer aí para a atenção de todos, e para a gente agora conversar mais genericamente aí. Obrigado, então, Pedro, pela sua exposição. Desculpe as dificuldades aqui criadas. Primeira vez que acontece, né? Mas eu quero dizer que o ITA também tem uma iniciativa de ex-alunos que está apoiando os projetos dos alunos atuais da graduação. Várias iniciativas dos alunos em competições estão ocorrendo. O ITA não está atrás. Eu posso lhe afirmar que o ITA compete muito bem com qualquer universidade do Brasil e do mundo. Então, a modernização do ITA está ocorrendo muito eficientemente com a participação dos ex-alunos. Então, primeira colocação, né? Boa notícia, fico contente. E eu vou pedir, então, para o Eduardo Gondim, que levantou a mão, para fazer a pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Pedro, eu gostei muito da sua apresentação. Acho que você tocou em alguns aspectos bastante relevantes do problema da formação de engenharia. Eu queria tratar um pouco da ITAEX, que é essa associação dos ex-alunos do ITA, apoiando o ITA no seu aprimoramento, mas o Paulão já fez essa abordagem. É só dizer que há um esforço bastante grande desses ex-alunos em amparar os alunos em projetos de aplicação, no sentido de trazer para eles exatamente essa ideia do que é engenharia de fato, quer dizer, o que é um projeto, todos os aspectos. Outro dia até uma professora chamou a atenção. O projeto supera muito a ideia de você executar cálculos e fazer desenhos e tudo, que é toda a parte do financiamento, da legalização, da absorção dos conhecimentos do entorno tecnológico e tudo, fazem parte do projeto que a gente encontra na vida normal. E o ITAEX trabalha em projetos dentro dessa tônica. Mas o que eu queria inicialmente tratar é o seguinte: uma coisa que a gente vê muito nas últimas turmas não tanto nas últimas, já há bastante tempo no ITA, forma engenheiros, esses engenheiros são atraídos para outros mercados e não mercados de engenharia. A quantidade de engenheiros do ITA que estão hoje no mercado financeiro, mercado securitário e outras coisas é fantástica. Tá? Isso me leva a uma reflexão de que o engenheiro hoje, pelo menos a formação que nós temos ou tivemos na escola, era muito mais um homem capaz de estruturar um raciocínio, formalizar esse raciocínio e conduzir essas coisas. Isso se presta
não aos 200 tipos de engenharia que você citou, mas a muitas coisas na vida corrente. Tá? Então, eu acho que essa é uma visão que eu tenho muito do engenheiro, do bom engenheiro. É uma pessoa capaz de formatar problemas e buscar soluções de diversas naturezas. Não sei o que é que você acha disso. Godinho, eu acho que você tem toda a razão, a gente encontra engenheiros em todos os lugares, e no mercado financeiro especialmente, é uma grande... E eu conheço empresas do mercado financeiro cuja pré-condição para ser contratado é ser engenheiro. Né? Por quê? Porque ele domina matemática, porque ele sabe modelar, sabe organizar dados, informações. Tal, né? Agora, isso é parte. O que é, quer dizer, é resultado, mas isso é resultado de dois fatos. Né? O primeiro é que os cursos de economia e administração são, muitos deles, digamos, superficiais e que não dão essa formação básica e essa cabeça organizada para o seu formado. Então, o mercado chega à conclusão de que o engenheiro faz isso bem e o economista não faz isso bem. Né? Então, essa é a primeira questão. E algumas escolas de economia, elas não têm matemática suficiente, mas as melhores provavelmente têm excesso de matemática. O peso dos modelos matemáticos é tal em escolas de economia que a evasão ainda é maior e de que, finalmente, os formados que conseguem superar aquele processo não vão para a vida privada, vão para o ensino, vão para a pesquisa e se recusam a trabalhar em lugares tão simples como, em geral, o mercado financeiro. E o segundo é a redução do crescimento do Brasil, a redução da atividade industrial no Brasil, a perda de presença da indústria na economia brasileira. Todos nós sabemos que a indústria representou, na década de 80, 30% do produto industrial, hoje a indústria de transformação, hoje representa 11%. Então, se você olhar em termos absolutos, isso significa, em bom português, que entre 2004 e 2022, a produção industrial brasileira é a mesma. Então, toda a demanda adicional do Brasil por produtos industriais foi suprida por importações. E como nós temos um gigantesco desenvolvimento do agronegócio brasileiro, ela gerou divisas suficientes para permitir que este acréscimo de demanda de produtos industriais fosse atendido por importações financiadas com as divisas geradas pelo agronegócio brasileiro. Então, a indústria brasileira decresceu em termos relativos, a engenharia brasileira, em grande parte, foi dizimada por falta de demanda, um pouco, por redução da demanda de infraestrutura, né, nos últimos 20 anos, que foi retomada nos últimos 5, talvez, e também um pouco pelo desastre que a Lava Jato representou para grande parte das empresas de engenharia no Brasil. Né? Se matou a doença, mas se matou o doente junto, em certa medida. Né? Eu acho que aquilo podia ter sido um conjunto de crimes cometidos contra o Brasil, mas que tinham solução alternativa de prender os donos das empresas e não destruir as empresas. Né? Então, eu acho que aí houve um approach equivocado. Então, resumindo, de fato, os engenheiros estão indo para outros mercados porque a demanda por engenheiros diminuiu pela redução da atividade industrial, pela redução do tamanho e do porte das empresas de engenharia, isso, e pela capacidade que eles têm. Eles são melhores do que os outros, o mercado paga bem e esse mercado financeiro os atrai. Pedro, eu gostaria de colocar uma outra questão, que é como
o desenvolvimento da parte industrial brasileira, a parte, vamos dizer, as novas necessidades, né, do século XXI estão colocando os desafios para as empresas brasileiras, e falar de uma empresa que tem um enorme sucesso no mundo, que é a Embraer, né? A Embraer tem uma ação associada ao ITA muito forte, porque ela executa, ela começou com um curso de extensão, né, voltado à Embraer, inicialmente, e depois um mestrado em que forma os trabalhadores já, os contratados na Embraer, se formam mestres no ITA, né? Também num mestrado dedicado, um mestrado profissional dado pelo ITA. E é um enorme sucesso. Você está vendo iniciativas de inovação, o Evitol, várias iniciativas surgidas dentro desse processo. A gente não vê, com raras exceções de empresas, como a VEG, por exemplo, iniciativas de cooperação em empresa-universidade, né? Como tem a Embraer e o ITA. Então, o que você me diz nesse aspecto, por parte das empresas? Por que as empresas brasileiras não têm centros de pesquisa e inovação? As empresas, não desenvolveram centros de pesquisa e inovação. Bom, primeiro, eu estou muito à vontade no assunto Embraer, porque eu acho que o Rui mencionou, talvez não estavam todos presentes, eu sou membro do Conselho de Administração da Embraer já se não me engano, há 7 anos. Eu sou membro do Conselho de Administração da Embraer, então, obviamente, acompanho, até por obrigação funcional, a empresa muito de perto e sou um grande admirador da Embraer e, na devida proporção, também um pouco responsável pelo que acontece, na companhia. Segundo, eu vou dando um passo um pouco para trás, uma abordagem um pouco mais genérica, né? De uma maneira geral, a indústria brasileira tem rentabilidade baixa. Na média, nos últimos anos, a indústria brasileira tem uma rentabilidade inferior ao seu custo de capital. Isso significa que investir em indústrias é um mau negócio. De novo, eu estou falando na média, e as médias, como todos nós sabemos, são sempre extremamente perigosas, né? Mas talvez nem na média, eu estou falando na moda, mais do que na média. Então, a rentabilidade das indústrias brasileiras é relativamente baixa. E se você vai para as empresas de tamanho médio e pequeno, você tem um outro problema gigantesco, que é o bizantino sistema tributário brasileiro, que induz a sonegação e a informalidade. O contencioso tributário do Brasil, para vocês terem uma ideia, é da ordem de 75% do PIB, o que é uma loucura. Não existe empresa de grande porte que não tenha no seu balanço uma gigantesca provisão porque está disputando interpretações tributárias no Supremo Tribunal Federal. Então, por que uma empresa investe em inovação, em tecnologia? Para sobreviver a longo prazo, para reduzir custos, para melhorar a qualidade do seu produto, para atender melhor o consumidor, para cumprir a lei ambiental, né? Para melhorar a eficiência, para usar matérias-primas mais baratas, para tudo isso. Agora, isso é um investimento, em geral, de prazo médio ou longo. E a indústria só pode se dar esse luxo, a indústria que tem uma lucratividade razoável, que tem a sua sobrevivência nos próximos 6 meses ou no próximo ano garantida. Então, esse é um problema crônico da indústria brasileira.
E aqueles que, como a Embraer, como a WEG, como que você citou, e mais uma empresa do qual eu fui presidente muitos anos, a Oxiteno, a Natura, e muitas outras empresas altamente inovadoras no Brasil, conseguem ser suficientemente rentáveis e ter visão de longo prazo, mas também ter os recursos para investir na inovação. E a inovação melhora a rentabilidade, porque melhora a qualidade do produto, reduz custos. Então, você entra num círculo virtuoso. E essas empresas, elas florescem, desabrocham. Acontece que grande parte das empresas não conseguem entrar no círculo virtuoso e ficam no círculo vicioso. Ou seja, elas não investem em inovação, em tecnologia, em melhoria dos seus processos produtivos e ficam menos eficientes, ganham menos dinheiro e encolhem. E algum dia fecham. É isso que aconteceu com um pedaço razoável da indústria brasileira. Então, se tivermos uma reforma tributária decente, se tivermos juros civilizados, se tivermos financiamento disponível a longo prazo, se tivermos isonomia tributária, ou seja, o meu concorrente paga o mesmo imposto que eu. Isso é importante, porque se meu concorrente não paga o mesmo imposto que eu pago, é uma concorrência desleal, ele tem uma vantagem competitiva, ele puxa o preço para baixo, porque ele pode se dar esse luxo, porque o custo dele é mais baixo, porque ele não paga imposto. 25% da indústria brasileira é informal. Isso é um problema gigantesco. Para os formais, para os que concorrem com os informais. Então, a resposta é cumprida. Tá, Pedro. Desculpem, mas essa é a resposta que eu... Okay. Obrigado pela tua pergunta, pela tua resposta. Eu vou abrir a fila, tem uma fila aqui. Eu serei mais breve nas respostas. Isso, ok. Muito obrigado. É o Luiz Horta Nogueira, por favor. Tem que abrir o microfone, Horta. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro, pela clareza. Gostei do diagnóstico. Me alinho muito com os seus pontos de vista. Eu quero fazer 3 comentários. Esse assunto é uma cachaça. Eu sou professor, além de engenheiro. E interessante que a primeira vez que eu vi isso, essa discussão, o professor Cecchini, foi professor de diversos amigos aqui, estava no DALMEC e coordenou uma renovação do currículo mínimo de engenharia. Já havia uma preocupação com as novas tendências tecnológicas, a rigidez, e esse problema permanece inconcluso. Eu adicionaria, além dessa questão da excessiva matemática, vamos chamar assim, que desestimula o afastamento da realidade, o cara só vai ver engenharia, de fato, no 3º ano, o fato que existem hoje apelos sedutores de outros cursos, que eu não sei se são tão bons assim, essa excessiva especialização, eu acho que você está muito correto nisso. Eu quero contar aqui 2 coisas que eu vou dar uma nota positiva, vamos dizer assim. Tem sido muito interessante em Itajubá, onde eu dou aula há algum tempo, a escola de engenharia nossa também é antiga, os chamados projetos acadêmicos de competição tecnológica. Nós temos lá 10... Isso é uma coisa muito interessante de Itajubá, muito forte. Não é só o Baja. O Baja, na Mauá, é um negócio muito legal. Mas eu vi só o Baja. Itajubá são 10 projetos. Fazem motocicleta, fazem avião, fazem esses robôs, a linha do robô Destroy the rest and build the best. É um negócio muito legal. Esse Horta, sangue de... Horta, ok, está ótimo, mas tem muita gente, o tempo é curto. Eu sei, Paulo, eu só quero dizer que a gente tem que mencionar, além da Embraer, além da WEG, mencionar a Fundição Tupi, que comprou a MWM e está fazendo motor a hidrogênio, hein, gente? Muito bom. Engenharia brasileira. E a pergunta? Perguntar esse comentário, agradecer o Pedro e dizer que tem isso. Obrigado. Muito obrigado, Horta. O Antônio Barros, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Pedro, pela lucidez e conteúdo da sua apresentação e aos organizadores por me permitir ouvir tudo isso. Acompanhei, assim, toda a sua apresentação com muito interesse, especialmente que falava das
disciplinas que o senhor julga importante, que eu concordo integralmente para o engenheiro, né, que seria a formação técnica em engenharia, que o senhor mencionou, a capacidade de lidar com pessoas, os soft skills, a capacidade de organização administrativa, novas tecnologias, inteligência artificial, outras coisas, e também o que é problema no mundo, que é essas questões ambientais, etc. E esperava ansiosamente que tocasse num ponto que eu sempre menciono aqui nas suas reuniões, que é a questão ética e moral, porque toda essa formação excelente pode gerar um problema muito sério se o ser humano, isso não é um problema da engenharia, é um problema mundial e cultural, né? Mas é tão vasto e destrói, sabota tantas grandes iniciativas, que eu acredito que as escolas todas, inclusive da engenharia, deveriam ter alguma disciplina para se discutir ética e moral, principalmente em 3 aspectos que eu considero: vida, honra e economia, propriedade. Vida, produtos e ações que ameaçam a vida, lesam a saúde do consumidor. Honra, produtos e soluções que favorecem calúnia e difamação, por exemplo, têm que ser considerados. E patrimônio, produtos e ações que roubam, tiram os bens injustamente de pessoas. Ok, Antônio. O que o senhor pensa? A sua exposição foi tão lúcida que eu gostaria de ouvir a sua contribuição. Nas escolas de engenharia, não caberia também uma disciplina para discutir essas questões? Sim, eu concordo integralmente com a sua afirmação. A minha única dúvida é como se ensinam essas coisas, certo? Confesso que eu tenho dúvidas se uma disciplina de ética seria a melhor forma de transmitir esses conceitos para os alunos. Eu acho que isso tem que ser uma obrigação do dia a dia, da forma de operar, da forma de tratar o aluno, o funcionário, da forma do aluno tratar o professor, da forma do debate legítimo, evitando a cópia. Quer dizer, sabe, eu acho que talvez seja mais eficaz ensinar isso pelo exemplo e quando surgirem incidentes, discutir expressamente as coisas, preconceitos, questões como diversidade, né, do que tentar ensinar isso, digamos, na forma acadêmica. Eu estou de pleno acordo consigo, eu só tenho dúvidas qual é a melhor forma de realmente incutir essas ideias nos jovens. Eu não tenho dúvida de se isso é uma aula formal, entendeu? Porque fica, mais uma vez, um assunto chato de currículo e se o professor, todos os docentes têm que, todos os dias, fazer a experiência de dar exemplos de forma de tratar, de ser tratado, e dos alunos se tratarem entre si, de tratar o material, o ativo da escola e assim por diante. Então, é uma discussão muito bem-vinda, necessária, e a minha única dúvida é a forma de fazer. Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Acho que Arnaldo assume a reunião, porque o Paulão desapareceu, o Paulo Inácio. O Paulo caiu, mas já volta aí. Então, vamos passar agora para a pergunta do Flamínio. Então, boa noite a todos. Grato, Pedro, pela esclarecedora apresentação. Eu lecionava engenharia mecânica na UNB, quando as competições tipo mini-barge, aerodesign, guerra de robôs, etc., começaram. Eu presenciei uma imensa mudança na atitude e desempenho dos alunos para muitíssimo melhor. Alguns até pediram aulas extras sobre materiais compósitos. Notei também que os alunos de forma voluntária, que participavam das competições, eles desenvolveram soft skills diferenciados, tudo espontaneamente. Como você vê o efeito dessas competições na formação dos novos engenheiros? Obrigado. Flamínio, mais uma vez eu concordo plenamente, eu acho que o efeito disso é ótimo, e no caso específico de instituições como o ITA, como a Poli, que tem fundos de endowment, isso é uma grande forma de incentivo, porque para você participar de uma competição dessa, sempre tem algum custo envolvido, né? E nem sempre a universidade tem condições de bancar esse custo, precisa comprar material, vai perder material, precisa fazer protótipo, precisa de combustível. Então, os fundos de endowment dão o dinheiro necessário para essas competições se multiplicarem
e o impacto sobre os alunos é fantástico e também muda a cabeça dos professores, não só dos alunos. Então, acho que essa é um maravilhoso instrumento de aprimoramento do ensino de engenharia. Obrigado. Aqui, seguindo a lista das mãozinhas levantadas, o próximo a perguntar seria o Robinson Pitelli. Ok. Boa noite, pessoal. Parabéns, Pedro, pela sua apresentação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bem, Ótimo. Então, a minha pergunta é sobre, na escala TRL, né, que é o Technology Readiness Level. Quer dizer, existe o vale da morte ali, né? Quer dizer, a dificuldade de você passar do nível da pesquisa ao da inovação. O que você me diz sobre isso no Brasil? É isso mesmo? Essa é a minha pergunta, sobre a dificuldade de sair do nível básico, da pesquisa básica, para a inovação. Olha, eu estive há 3 meses atrás visitando o Technion. Fui convidado pelo Technion para participar da reunião anual deles, do Board of Governors, que é uma espécie de um conselho deles. E eu tive a ocasião de passar 4 dias seguidos no Technion, em Israel. Technion é a maior e melhor escola de tecnologia de Israel, o que, obviamente, já diz algo por si só. E fiquei vivamente impressionado que eles não têm Vale da Morte. Por quê? Porque o ecossistema de financiamento a startups de base tecnológica é tão poderoso que, quando uma ideia razoável aparece, o funding imediatamente está lá. E se ele não é privado, ele é público. Então, o governo de Israel tem um mecanismo pelo qual ele financia early stage para justamente passar pelo Vale da Morte, ou seja, para construir o primeiro protótipo, para conseguir um primeiro ensaio, para o produto ficar, para reduzir o grau de risco e o produto ficar vendável para um caçador de startups promissoras. Esse investimento quem faz é, em primeiro lugar, a própria instituição, que tem dinheiro para isso, e, segundo, o governo, que financia a fundo perdido, evidentemente, esta fase. No Brasil, isso é muito difícil, mesmo porque há um certo preconceito dos docentes em fazer isso, eles não são vistos, até hoje, não são vistos muito bem, e segundo, porque não tem muito dinheiro público para isso. A exceção é o Estado de São Paulo. A FAPESP tem um programa chamado PIP e PIT, 2 programas da FAPESP, que endereçam exatamente essa questão. Um professor tem uma ideia interessante, apresenta para a FAPESP, pede dinheiro e a FAPESP dá dinheiro, se o projeto for, evidentemente, qualificado, para que ele desenvolva um primeiro teste, um primeiro protótipo, o suficiente para passar pelo Vale da Morte e tornar, ou não, né? Às vezes não passa porque não devia passar, e tornar um produto dele vendável. Muito bom, Paulão está de volta, só que está sem microfone. Paulão está mudo. Pronto. Isso, perfeito. Está me ouvindo? Okay. Voltou pelo celular. O computador bifou. Muito bem. Quem está com a mão levantada é o Marcelo. Vou pedir que ele faça a pergunta. Por favor, Marcelo. Boa noite a todos. Parabéns, senhor Pedro. Uma palestra extremamente abrangente e fundamentada. Eu teria aqui, mas não vou fazer, 10 perguntas que se dividem em 5 grupos de 2 grupos de 50. Exatamente. Então, se em algum momento outras pessoas querem conversar sobre isso, podemos falar. Eu vou falar, na realidade, as 2 últimas, que, de certa forma, abrangem as outras. Tá? As de 1 a 8 abrangem as coisas que o senhor falou. Mas o que eu não percebi, mas isso que está subjacente, e isso também vale esse comentário lá para aquele
o ITA do Futuro, que foi feito pela Itaex e outros colegas há uns 2, 3 anos atrás, eu não vi ainda uma reflexão, talvez exista, eu não tenho conhecimento, tá? Sobre o futuro da engenharia. Para onde a engenharia está indo no mundo, em particular, a sua, digamos, materialização aqui no Brasil. Me parece que isto seria esse tipo de, ou essas tendências que moldariam tudo mais, inclusive o ensino. Tá? No INPE, no curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais, em que eu dou aula desde 85, né, criei 35 disciplinas, laboratório, etc., etc., eu fiz várias dessas experiências que o senhor mencionou aqui, claro, no nosso nível de pós-graduação e com o número de alunos pequenos, e com resultados muito interessantes. Mas eu, como disse, o tempo é pequeno. Bom, em particular, eu criei uma disciplina chamada Métodos da Engenharia, dei a última aula hoje, ainda até às 18 horas, talvez tenha até um aluno aí assistindo, onde eu exercitei sobre tudo isso. Tá? Essa reflexão sobre o passado, o presente e sobre o futuro do exercício da engenharia, das engenharias de uma forma geral, e a partir do que, para onde ela está indo no futuro, moldar tudo mais, o que inclui o ensino, o que inclui a legislação, o que inclui todo o aparato institucional. Tá? Sobre isso, eu escrevi um artigo em 2008, chamado Current Trends, Driving the Engineering, etc. E depois foi publicado, notificado em 2011. Bom, Marcelo, desculpa então, interromper, mas o pessoal está também querendo exatamente. perguntar. Então, pegando aí, eu pegaria para o senhor, exatamente, quer dizer, pegando da 9 e 10, o futuro da engenharia e o 10, suas tendências correntes, para onde é essa coisa? Qual é a sua visão de para onde as engenharias estão indo e, portanto, a partir daí, moldar o sistema de ensino, a formação de engenheiros, em particular no Brasil? Quer dizer, é essa a pergunta, que é a 10ª. A 9ª e a 10ª. Marcelo, eu não vou responder a sua pergunta, porque nós não temos aqui 2 horas disponíveis e porque isso exige muito mais do que a capacidade de um rebes engenheiro como este que ora nos fala. Eu só vou lhe dizer o seguinte, quer dizer, como é que funciona isso na vida real? Quer dizer, quando qualquer escola de engenharia, no Brasil ou no exterior, pensa sobre o futuro, ela não pensa sobre si mesmo. Sim. Ela pensa sobre qual é a demanda. Então, que pergunta ela se faz? Como é que vai ser o mundo daqui 20 anos? Como é que vai ser o mundo daqui 20 anos? Quais tecnologias vão prevalecer daqui 20 anos? E, portanto, que tipo de profissional o mundo vai exigir no entorno da engenharia? Ou seja, um profissional que entenda a natureza e projete mecanismos para controlar a natureza. Se eu pudesse fazer um sumário sumaríssimo do que é a engenharia, talvez fosse isso, né? Que tipo de demanda o mundo vai ter daqui 20 anos? Então, o que eu tenho que começar hoje a me preocupar com a formação de pessoas para atender aquela demanda? Esse é um método clássico e que todas as escolas, eu, em particular, acompanhei esse processo aqui na minha alma mater, na Escola Politécnica da USP, que a cada 3 anos ela faz isso. Ela senta, junta o setor empresarial, junta uns economistas futuristas e diz, desenhamos, não o mundo, a gente é mais modesto, desenhamos o Brasil daqui 20 anos. Então, e o pessoal começa a falar em mobilidade, em energia, em infraestrutura, em tecnologia industrial, metodologia industrial, em questões ambientais, em clima. Então, a gente pega, de maneira estruturada, organizada, os grandes temas, imagina como é que eles vão ser daqui 20 anos e faz um rápido, isso se faz ao longo de 2 ou 3 dias, tipicamente, um desenho do que é o Brasil daqui 20 anos. Muito bem. E qual é o papel do engenheiro nesse país e, portanto, como é que a gente deve preparar? Perfeito. Agora, não dá para reproduzir esse exercício neste nosso curtíssimo tempo. Mas eu acho que, como método, você tem toda a razão. É isso que as empresas, as escolas de engenharia têm que fazer.
qual é a demanda que nós vamos ter daqui 20 anos, e não daqui a Perfeitamente. o ano que vem. Ok, Só obrigado. faltou um aparato legal e o Obrigado. público. Mas isso a gente fala depois. Ok. Então, o ITA acabou de fazer o seu planejamento, o PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, que é uma iniciativa extremamente importante para você centralizar os esforços da instituição, planejando para um tempo até 2030, por exemplo, em que você faz o planejamento. Essa iniciativa é uma iniciativa que existe em todas as universidades brasileiras. A iniciativa já feita com sucesso em algumas universidades, né? Claro que existem bons exemplos de resultados positivos e outros com resultados menores, mas o MEC adotou essa iniciativa como uma necessidade de todas as instituições de ensino brasileiras exercer. A gente vê, Pedro, que o desenvolvimento da pesquisa tecnológica no Brasil hoje é feito essencialmente nas instituições de pesquisa que estão nas universidades. O número de patentes que são produzidas nas universidades é significativo, mas é um ponto problemático, porque não tem um vínculo com as empresas, que são aquelas que vão levar para a sociedade o resultado da pesquisa, né? O resultado da inovação. A inovação só se torna realidade quando ela chega na sociedade, quando ela é resultado colocado no mercado, etc. Como você vê a possibilidade, né, de concatenação melhor, no sentido que existe uma capacidade de desenvolvimento científico e tecnológico muito considerável nas instituições de ensino e pesquisa, nas universidades, nas melhores universidades brasileiras, e muito pouco resultado se consegue chegar ao mercado, chegar a que as empresas adotem, assumam esse processo. O Paulo, eu acho que é uma questão muito, muito relevante. Eu vou relatar para vocês, vou tentar fazê-lo muito rápido, uma experiência no Brasil chamada Embrapi. Talvez alguns de vocês conheçam, mas não todas. Há cerca de, eu acho que em 2010 ou 2011, o então ministro de Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante, foi para a Alemanha e conheceu uma instituição chamada Instituto Fraunhofer. O Instituto Fraunhofer são cerca de 70 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento que funcionam acopladas à universidade. Cada Fraunhofer fica ao lado de uma universidade e representa o braço de desenvolvimento tecnológico desta universidade. Então, uma empresa alemã vai para um instituto que, digamos, e cada instituto Fraunhofer tem uma especialidade. Um entende de estruturas, outro entende de questões ambientais, outro de microeletrônico, outro de nanotecnologia e assim por diante. Cada instituição dessa tem uma especialidade. Então, uma empresa interessada com algum problema específico tecnológico, precisa mudar um processo, mudar um produto, melhorar a qualidade, reduzir perdas, adotar uma matéria-prima diferente, sei lá, ou mudar um especificado, melhorar a eficiência, vai para o Instituto Fraunhofer, apresenta o seu problema. Esse instituto faz uma proposta, usando o conhecimento da universidade, os professores da universidade, os alunos da universidade que trabalham dentro do Instituto Fraunhofer, mais a equipe própria do instituto, faz uma proposta, e o governo paga um pedaço razoável dessa conta, que varia entre 30% e 50%, o governo paga esta conta, do custo desse desenvolvimento que a indústria pediu. Muito bem. O Mercadante se encantou com isso
voltou ao Brasil e procurou a indústria, e naquele tempo eu estava coordenando a mobilização empresarial pela inovação, que é a iniciativa da CNI, e se ofereceu e que disse que queria, junto conosco, montar um esquema semelhante no Brasil. Nós levamos algum tempo para convencer Sua Excelência de que montar 76 laboratórios no Brasil era uma maluquice completa, tendo em vista que nós tínhamos dezenas de boas instituições de desenvolvimento tecnológico nas universidades e nos institutos de tecnologia que tem aí no Brasil todo, muitos em São Paulo, IPT, Itaú, Zootecnia, Instituto Eldorado, Itajubá, e todas as universidades têm essas instalações que estavam subutilizadas. Então, vamos fazer uma coisa diferente, ministro. Vamos transformar estas unidades vamos criar uma instituição que acabou chamando-se Embrapi, que inspirada no nome da Embrapa, é a Embrapa da indústria, foi assim que ela nasceu. Vamos chamá-la de Embrapi e vamos fazer com que esta instituição selecione unidades de pesquisa já existentes e dê a eles um selo de unidade Embrapi e faça com que eles saiam ao mercado para procurar clientes. Veja, primeiro, foi difícil fazer isso, e eu presidi o conselho de administração da Embrapi durante até um ano atrás. Então, eu conheço bem a instituição e sou, digamos, coautor aqui deste processo. Então, o que aconteceu? Você chegava para uma instituição de pesquisa e dizia, olha, você não quer passar a prestar serviços de pesquisa e desenvolvimento, só que nós temos umas pré-exigências. Primeiro, você tem que ter um mínimo de instalações físicas, você tem que ter um mínimo de pessoal, você tem que ter alguma experiência em prestar serviço para o setor privado, em desenvolver processos para o setor privado, produtos para o setor privado. E terceiro, você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano. Já estou aqui sendo chamado para a minha próxima reunião. Você tem que ter um plano. Então, você tem que ter um plano de marketing. Então, essa instituição fez um plano de marketing e aí se habilitou como unidade e passou a procurar no mercado clientes e indústrias que queriam desenvolver processos e produtos, garantindo que eles só pagavam metade do custo e a outra metade, um pedaço era arcado pela própria instituição e um pedaço pelo governo federal através da Embrapi. Bom, resumindo, nós temos hoje no Brasil 100 unidades Embrapi e nos últimos 7 anos foram desenvolvidos projetos no valor de 2,5 bilhões de reais de projetos de interesse das empresas, por encomenda das empresas, a serviço das empresas, e que já geraram centenas de patentes e novos produtos e processos no Brasil. Então, é um excelente exemplo de algo que funciona muito bem no Brasil e que pode ser, pode ser ainda mais expandido no futuro. Ô, Paulo, eu tenho que me desculpar, mas realmente estou chegando aqui no fim do meu tempo. Ok, eu só vou fazer uma última pergunta antes de saudá-lo pela palestra. Como você vê os parques tecnológicos, o papel dos parques tecnológicos? Importantíssimo, vejo com enorme satisfação, vejo que algumas cidades como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Florianópolis, Joinville, Recife, existem parques magníficos, acoplados a instituições de ensino que funcionam muito bem. Vejo com excelentes olhos, acho que o governo devia incentivar a sua criação. Ok. Muito obrigado pela palestra. Muito obrigado a todos. Eu tenho certeza que poderíamos ficar aqui muito tempo, do meu ponto de vista. Aprendi muito aqui com os senhores. Agradeço muito a atenção e o interesse e peço desculpas aqui por ter que sair neste momento. Muito obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado.